Olá, o meu nome é Cristina Miranda. Sou professora, pedagoga e gestora escolar. Tenho uma grande experiência em alfabetizar. E agora, por conta do isolamento social que todos nós estamos vivendo, tenho recebido muitos pedidos de ajuda de pais preocupados com a alfabetização de seus filhos. E por isso eu estou aqui, porque eu decidi ensinar as famílias a alfabetizarem seus filhos em casa, de uma maneira bastante simples e sem muitas teorias. Teorias estas que posso colocar em outros vídeos de apoio. Na primeira aula, eu falei sobre como apresentar e explorar o texto com a criança, que o nosso foi a cantiga de ninar, o boi da cara preta. Eu escolhi ele para chegar no nosso primeiro fonema, o B, porque acredito que esta cantiga ainda está próxima das crianças. Ao fazer a leitura desta cantiga com as crianças, também começaremos a apresentar a gramática para ela. E isso acontece quando a criança já começa a observar as letras maiúsculas, as minúsculas, os pontos nas frases. E agora, nesta segunda aula, iremos voltar para a cantiga e conversar com a criança para chegar na frase que tem a ideia principal do texto. Ou seja, ao ler a frase, saberei que ela explica o que o texto quer dizer, com apenas uma frase. Então, o que nós faremos? Faremos perguntas, provocações para a criança. Por exemplo, essa cantiga fala do que é? Ela deve dizer do boi da cara preta, da criança que tem medo de careta. Mas a nossa frase principal qual é? Boi da cara preta. Então, no texto, nós iremos destacar esta frase. Destacar a frase e colocar esta frase que está no texto numa faixa. Esta é a faixa. Então, eu tenho aqui a frase separada do texto. Com esta frase separada do texto, eu vou recortá-la em 5 pedaços, incluindo um pedacinho para o ponto. E com esta frase picada em 5 partes, pedirei para a criança colocar como ela aparece no texto. Eu sei que ela vai precisar de ajuda e eu ajudarei, mostrando a primeira letra, a primeira palavra, a última palavra, mostrando o ponto, a palavra que está no meio da frase. Gente, quando eu faço isso com a minha criança, eu já estou começando a trabalhar aí o quê? A matemática, né? Estou dando para ela noções de matemática. Até agora, com estas 2 aulas, a criança já viu o todo que é o texto e chegou na frase que resume o texto. Penso que aqui nós poderíamos conversar um pouco com a criança sobre o texto, sobre a cantiga, sobre o medo da criança. Tem medo de quê? Sobre a criança que tem medo de careta, ou sobre a criança que tem medo do boi. Tem medo do boi por quê? Porque é preto? E se ele fosse branco? Começar a tirar da criança esta ideia do que é escuro, do que é preto, é feio, assusta. E isto é com a família, é com vocês. Estes vídeos estão te ajudando? Ah, sim. Então fique atento à próxima aula, onde chegaremos na palavra. Fiquem com Deus e até a próxima aula.